Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vicky. E eu sou o Reniel. Sejam bem-vindos ao canal A2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre A Filha Perdida, o livro e o filme também. Antes da gente começar a falar, vou deixar aqueles recadinhos básicos da semana, né? Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, para deixar o joinha nesse vídeo e também compartilhar com algum amigo seu que gosta de literatura, de cinema, que assistiu o filme, né, que está em alta esses dias. E também segue a gente lá no Instagram, o @a.2. A gente posta vários conteúdos legais por lá. Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre A Filha Perdida, as duas obras, né? Porque temos o livro, escrito pela Helena Ferrante, e o filme, dirigido pela Meg Gyllenhaal. É o primeiro filme que ela dirige. E a gente vai trazer um pouco sobre o que a gente achou dessas duas obras, o que a gente pensou sobre elas. E a gente pode começar, eu acho, dando uma pequena sinopse para quem não viu, né? Para quem não conhece. Nós dois lemos o livro antes, depois fomos ver o filme, Isso. né? E a gente aqui não está considerando o filme bom ou ruim por ser parecido ou não com o livro, né? Eu acho que são obras diferentes e que vão trazer pontos de vista diferentes sobre essa questão da maternidade, que eu acho que é o ponto central, talvez, dessa obra, né? Eu acho que a gente vai apresentar aqui algumas questões que a gente observou, que a gente acha interessante, mas obviamente, né, gente, assim, o que cabe num livro, às vezes não cabe num filme, ou vice-versa, né? Então aqui a gente não tem o objetivo de falar se uma coisa é fiel ou não à outra, mas eu acho que apresentar perspectivas do que a gente achou dessas obras, onde ela nos tocou e, enfim, suas diferenças. Vamos acabar fazendo comparações, mas, enfim. Com objetivos diferentes. A sinopse da história, que é basicamente a mesma, né, tanto no filme quanto no livro, é uma professora universitária. A gente tem a Leda, que é a narradora dessa história. Ela é uma mulher já de uns 40 anos, que vai passar suas férias de verão no sul da Itália sozinha. E no seu dia a dia, nessa semana que ela está nessas férias, ela vai observar uma família, um núcleo familiar, e que vai chamar a atenção uma mãe jovem, de uns 20 e poucos anos, e sua filha, a relação das duas, e que vai, de certa forma, gerar ali alguns devaneios, algumas reflexões sobre o ser mulher, a maternidade, enfim, questões bem pessoais da personagem, né? E que, de certa forma, permeia a obra da autora. Sim. A Helena Ferrante, para quem lê, né, para quem já leu outros livros, eu acho que fica mais fácil de identificar, assim, quem é essa personagem, né? Porque é uma personagem que ela, de alguma forma, sempre existe nas obras de Ferrante, assim. Que é essa mulher, né, que ela vai ter uma capacidade autorreflexiva, ela vai ter uma capacidade de imersão em si mesma, nos seus sentimentos, nas suas sensações, no seu corpo e também na sua história, né, na sua vivência ali, uma capacidade gigantesca, assim. Então, é uma personagem, é um livro, então, que vai justamente pegar, né, o filme, em algumas partes a gente vai chegar nisso, mas é um livro principalmente que vai entrar, né, nessas sensações, nesses sentimentos, nessas lembranças dela e principalmente numa autorreflexão, como que ela vai se perceber nessa história dela, nessa história das filhas dela, nessa história da mãe dela, né? Justamente sobre essas reflexões que é algo comum, né? Que a gente vê nas personagens de Ferrante, assim. E eu acho que a gente até comentou, né, que é uma personagem muito fantasiosa, muito sonhadora. Então a gente até ficava se questionando como isso ia ser passado para a tela, né, para o cinema, porque é difícil, né, trazer essas questões mais reflexivas como a Ferrante traz nos seus livros, eu acho, né? Então isso era algo que gerou uma expectativa um pouco cruel, eu acho essa palavra, né? Eu acho que, obviamente, né, gente, assim, o que dá para acontecer em um livro é muito diferente do que dá para acontecer numa tela, né? E Questões não, técnicas, sim, tecnológicas, né, e justamente, orçamentárias. sim, e como também a experiência, né, do audiovisual ali, você vê e você conseguir se identificar, algumas coisas precisam ser um pouco mais, eu acho, naturais, assim, né? Tipo assim, como que você
vai colocar uma reflexão que dura um capítulo dentro de um filme. Não dá pra ficar um personagem ali te explicando, né, o que tá acontecendo, o que ele tá pensando. Então, precisa, né, justamente dessa criatividade do diretor, né, precisa ele saber ali com todos os meios, com todos os aparatos técnicos que ele tem, saber como passar. Como investigar, né, essa percepção, que é uma percepção muito individual da personagem. Eu acho que a questão assim, muito central, tanto no livro quanto no filme, é que não temos grandes acontecimentos, né? Mas são acontecimentos bem sutis, conversas assim com salva-vidas, ou ela observando a criança brincando com a boneca, né? Essa boneca que é um elemento central na trama, na narrativa da história. Isso vai gerar grandes reflexões sobre a maternidade, né? Esse lugar da mulher na maternidade, do ser mãe. Então tem uma coisa que é a desnaturalização dessa mãe, né? Que até no final ela fala sobre ser desnaturada. Então tudo isso são questões que permeiam essa personagem, a Leda, que vai entrar com reflexões muito profundas, eu acho, né? E eu acho também de como a maternidade afeta, né? Em que lugar que afeta e que não necessariamente vai ser o lugar que afeta da forma como, né, o patriarcado aí quis que afetasse, né? Eu acho que o livro ele me traz muito uma sensação assim de que esse fardo, né, pesado assim, que é colocado, né, para a mulher da maternidade, da responsabilidade, né, que isso é atribuído, a forma como esse fardo ele vai ter diferentes pesos assim para essas mulheres e é um fardo complexo, é um fardo complicado e que pelo que a gente vai conhecendo da Leda, não é toda hora que você está disposto a carregar, ou senão não é naquele momento que você está disposto a carregar. E eu acho que tem uma cena interessante, tanto no livro quanto no filme, que é da cesta de fruta. Né? Que ela olha a cesta de fruta e tá linda por fora, assim, ela acha aquelas frutas magníficas, né? Cheirosas, esplêndidas no seu visual. Depois, quando ela mexe nas frutas, estão podres por baixo, que é um pouco o que ela entende pela maternidade. Apesar de ter essa aura da beleza da maternidade, como que ali por baixo, algo de podre, né, nessa situação. Eu acho que essa é uma cena que se repete nas duas obras. Sim, e eu acho que aí começa algumas das questões, né? Primeiro começar ressaltando, assim, como justamente essas sutilezas, assim, esses lugares um pouco mais metafóricos e um pouco mais sensíveis que existem no livro, conseguem ser muito bem traduzidos no filme, principalmente pela atuação, né? Dessas atrizes. Sim, com certeza. Tanto a Olivia Colman como a Dakota, elas se posicionam muito bem, desse lugar que a gente ficou, nossa, como que isso vai ser passado para um filme, né? Como que todas essas sutilezas, essas nuances vão ser passadas. E eu acho que existe algo, troca de olhares, existe... A dinâmica da Dakota e da Olivia é muito intensa no filme. A forma como elas se olham, a forma como elas se tocam, a forma como elas interagem, a forma como elas se movimentam, né, em cena, assim. Você vê que uma sempre, de certa forma, uma observa e almeja descobrir algo na outra, né? Então a outra é sempre um objeto de interesse, né, uma da outra, assim, o olhar delas mostra muito isso. Sim, exatamente. E isso é muito legal, porque isso é algo que a gente entende com o livro a partir de muita reflexão. Sim. E que já no cinema a gente consegue captar isso justamente por esses olhares, por esses posicionamentos, por essas formas como elas interagem. Que até o posicionamento de câmera, os enquadramentos, os closes muito próximo do rosto, facilita esse entendimento, né? De como que elas estão se entendendo. E eu gostei muito, até ali eu acho que uma hora do filme, 40 minutos, uma hora, as crianças, elas eram filmadas muito próximas, mas elas não tinham rosto. Assim, não que não tinham rosto, mas era filmada de costas, né? Geralmente o cabelo, a nuca. Eu até comentei assim que lembra muito esse ser que é
é um ser muito dependente da mãe, né? Sempre grudado no pescoço, e o tanto que ele não tem uma identidade ainda definida, depende muito da mãe para esse ser se definir, se identificar. Então existe uma relação muito forte, que é muito bem estabelecida pelos closes, né? Muito próximo, e que não mostra, né, esse rosto da criança. A criança é sempre uma identidade meio velada, assim. Eu acho importante dizer, né, que algumas dessas percepções que a gente está dando sobre maternidade são justamente percepções que a gente teve a partir do que a Leda nos trouxe, principalmente no livro. Assim. Sim. Então, por exemplo, essa criança, esse algo que existe ali, né? Ela até fala sobre um ser inanimado, né? Que começa a crescer e sai de dentro dela e que vai roubando pequenezas dela ali. E que exige muita responsabilidade, muita atenção, né? Ela sempre fala dessa carga da responsabilidade da maternidade. Né? E como faz muito sentido justamente esse ser não ter rosto, sabe? Então eu acho que essa parte, né? Eu até lembro que a primeira vez que mostra o rosto da criança assim muito nitidamente é na cena da boneca da Leda, que a Leda dá a boneca para a filha, e a filha estraga a boneca dela, ela fica super magoada, e a criança fala que a boneca era dela, né? Então, assim, quando ela se posiciona, né, contra a mãe, então ela tem uma identidade ali, tem uma ruptura, né, da mãe com aquela fantasia que a mãe tinha também da criança, porque existe muita fantasia nessa relação da maternidade, né, que é algo muito explorado no livro, tanto da Leda com a filha, mas da Leda com a mãe dela, né? Sim. Esses papéis, eles se misturam muito, assim. Sim. Eu acho que a direção acertou em cheio, assim, nessas sutilezas, assim, que eu acho que traduzem algo, né, que é justamente desse lugar que a gente está falando, né, do que pode ser feito num livro o que pode ser feito num filme, e eu acho que é justamente a partir desses aparatos que algo, né, pode ser dito. Ela utiliza muito flashback também para voltar no passado e rememorar questões do passado, né? Só que eu acho que talvez é nesse ponto até que o filme começa a ficar refém dessas próprias qualidades dele. Eu esperava, pelo menos, muita fantasia. Porque é assim que a Leda se mostra, né? Através da imaginação. E aí, eu acho que o filme fica muito refém desse aparato que ele traz, né? Dos closes, da atuação das atrizes, do flashback. E o ponto alto vira justamente o problema do filme. Né? Eu esperava um pouco mais de fantasia. Até comentei com a Vicky que Euforia, né, a série que também está muito em alta agora, Euforia traz muito isso, né? O gráfico. Aquela sensação gráfica e o som muito alto, luzes, muitas luzes. E criatividade, né? E viajar, e assim, não tem por que colocar... enfim, efeitos e algo ali que mostre, que traga um pouco do que eu acho que tem no livro, que é justamente daquilo que é corpóreo, assim, da sensação, sabe? Eu acho que tem até uma cena que no livro, são umas passagens que são diferentes, né? Mas no livro, por exemplo, tem um momento que a Leda, ela imagina ela indo perto de um senhor, né? Que é um personagem importante, que é o caseiro, o caseiro do apartamento que ela tá ficando, e ela imagina ela indo perto dele, fazendo um papel de sensualidade, mas tudo no âmbito da imaginação. E no filme isso acontece realmente, né? Então, assim, existe no filme muita concretude, que eu acho que faltou. Né? Obviamente, né? A diretora, ela podia fazer o que ela quisesse com a obra, mas eu acho que é justamente aí que começa a pegar algumas coisas pra mim, né? Essa questão da concretude, eu acho que foi ponto-chave, assim, muito da nossa discussão, né, sobre essas obras, porque o que acontece é um livro muito reflexivo, muito cheio, né, é abstrato, assim, né, porque vai falar de sentimento, de afeto, daquilo que não se toca, né, daquilo que não... E o que acontece de concreto no livro, por exemplo, né, as materialidades do livro, elas são carregadas de um sentido, né? Então, por exemplo, a fruta, né? Ela pegar e virar e a fruta tá podre. Isso não acontece só por acontecer, isso é carregado de um sentido, né?
E, e eu acho que a questão do filme é justamente que as concretudes, né, do filme, alguma das coisas que ali acontecem, eu acho que elas não estão ligadas a sentido nenhum. E eu acho que isso vai deixando a obra meio solta, assim, né? Eu acho que falta, às vezes, algum sentido para se alocar com as coisas que acontecem lá. Eu acho que um ponto que a gente discutiu, que é primordial nisso, que me fez pensar muito sobre isso, é justamente a sexualidade, né? Que é algo que é abordado no livro, né? Que a gente vai entender como um ponto ali em que muito da relação da Leda com as filhas vai ser trazido à tona justamente a partir dessas questões da sexualidade, da mesma forma que com ela e com a mãe dela, né? Muito da sexualidade ali delas ali, esse afloramento ou essa censura, né? Vai brotar a partir dessas relações. E aí a gente tem uma cena, por exemplo, dela se masturbando enquanto as filhas estão em casa, que é uma cena que não acontece no livro. Outras questões, por exemplo, como a relação dela com o professor, né? Que é uma relação que é abordada de forma bem diferente no livro. Não é sobre a relação com esse cara, né? É justamente sobre uma série de coisas que aconteceram antes, né? Que vão atribuir sentido a esse início desse relacionamento, né? No livro. Então eu acho que, por exemplo, resumir, por exemplo, ela ir embora, ou a sexualidade dela ser resumida a ela querer ficar falando sacanagem com um homem no telefone, ou ir embora pra ficar com esse homem, resumir esse trajeto dela a esse outro homem, eu acho problemático na história, porque de fato, assim, não acho que é isso que a Helena Ferrante tentou, né, trazer pra gente, assim, nos livros, no livro, né. A sexualidade aqui, ela é muito plural, né, ela vem ali da barriga, ela vem ali no toque, ela vem ali com a mãe, ela vem ali nas fantasias com a mãe, e mais tarde só, né, ela vai ser atribuída ao outro, né, por exemplo, a homens, e então eu acho meio problemático esses momentos, assim, fico pensando a que serve esses momentos, né? Eu penso, por exemplo, que o flashback, que é recorrentemente usado no filme, né, ele tem em algum momento ali uma questão para explorar a sexualidade dessa mulher e fica muito preso no filme a uma imagem sempre associada às crianças muito jovens, por exemplo. E no livro, quando a Leda vai ter esse filtro, um filtro sexual um pouco mais relacionado ao corpo, né, vendo os homens através de um filtro sexual, não é nesse papel dessas crianças muito jovens, apesar de ter uma troca de sentimentos muito intensos sempre, né? Mas ali ela está falando sobre como ela passa na adolescência das filhas a ver os homens com o filtro das filhas e não com o filtro do desejo dela, por exemplo. Que homem esse homem vai se interessar por qual filha, por exemplo, a filha vai se interessar por qual rapaz, e ela acaba se sucumbindo, né, reprimindo o seu próprio interesse, seus próprios desejos, por exemplo. Isso no filme não é explorado. Fica muito no peso da criança, daquela criança que está naquela fase super complexa, né, de atenção. E isso acho que traz uma problemática que no livro é explorada com muito mais sutileza, né, com muito mais delicadeza, né? Então a gente fica assim, por que essas cenas demasiadamente sexuais e que exploram normalmente o corpo da mulher, né, para aparecer peito, para aparecer coxa, por que isso está ali, sendo que no livro, igual até comentei com a Vicky, eu acho assim que o filme ele tem um público muito maior, né, por conta do seu próprio aparato técnico, né, o cinema. Ele é exibido para mais pessoas do que o livro. Mas ele foi problemático, eu acho. Olha como, por exemplo, nessa situação que você conta, né, de como ela vai passar, né, a ver os homens, por exemplo, né, o sexo, né, a partir do filtro das filhas, né, ela sucumbindo, né, ela se sucumbindo às filhas, né, ela se sucumbindo o ser mulher para um outro local. E como isso não diz de um homem, né, como isso diz justamente da loucura que é aquela dinâmica,
né? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, disso que é problemático, a gente está justamente tentando perceber como essas duas obras, elas levam, né, essa narrativa, para que lugar que elas levam. E, obviamente, né, a gente aqui querendo ressaltar que não se trata de uma representação ser melhor ou pior, mas são caminhos diferentes e que muitas vezes está ligado a um lado comercial, né, desse filme ser vendido, né, e, por exemplo, a questão do egoísmo, que até no final fica muito marcada, assim, ela falando que ela é egoísta, que ela é desnaturada. Que ela é desnaturada, eu acho que no filme acaba dando um sentido de um egoísmo muito individualista, um egoísmo muito cego por prazer, sendo que eu acho que não era talvez isso, né? Eu acho que vão ser concepções diferentes. De um egoísmo diferente. De um egoísmo diferente do que aquela mulher precisa enquanto mãe. Eu acho que no livro é muito uma personagem que é um egoísmo de uma mulher que tem que entender o que ela está sentindo, né? Porque o que ela é, né? Além de mãe ali, o que ela está sendo. Ela toma atitudes e ela entende que ela pode errar, né? Uhum. E talvez no filme eu acho que ficou um pouco individualista. Até Sim. por isso tem pessoas que não gostaram muito do filme. Né? Eu acho que gerações diferentes de mães, talvez. Sim. Eu acho que da mesma forma que esse egoísmo, por exemplo, essa questão da individualidade, pegou em algumas mães, assim, que já vi. E eu acho que principalmente em mães, nossas mães, né? Outra geração. Da mesma forma, né, que mães mais jovens, eu tenho a sensação de ter acontecido uma identificação melhor. Ficou muito melhor. Né? E por aquilo ser falado, né? Essas coisas não costumam ser faladas, mas daquilo foi falado, né? Mas mesmo assim, eu acho que tem um momento, por exemplo, que eu conversei aqui várias vezes, que é um momento que ficou famoso no filme, né? Quando a Nina pergunta pra Leda como que foi o tempo que ela foi embora, né? E ela fala que foi maravilhoso, só que ela fala isso chorando, né? E no livro, por exemplo, quando ela vai falar de quando ela foi embora, ela fala isso quase pra gerar um constrangimento em uma outra personagem. Ela não fala isso chorando, né? Então eu acho que essas sutilezas, por exemplo, elas vão ditar caminhos, né? Que vão acabar caindo em locais um pouco diferentes. Só que como a gente falou, né? Talvez esse movimento do cinema seja muito mais um movimento para chamar e para acabar levando para a leitura do livro. Querendo ou não, a gente foi ler o livro por conta do filme, né? Eu acho que isso é importante. Eu não. Eu já ia ler de qualquer forma. Sim, mas você comprou o livro aqui dentro do cinema. Não fala isso, eu não quero ser loser assim. Eu leio The Hunt porque eu leio tudo dela, né? E o filme tem esse movimento importante que é de chamar atenção para essas obras, né? Que são conhecidas, mas muitas ainda não haviam sido exploradas, como foi, por exemplo, né? Então acho que fica isso, né? Acho que desse vídeo, eu acho que fica o convite para vocês lerem, né, Helena Ferrante. Acho que principalmente... Assistirem o filme também, sim, né? com certeza. Mas acho que principalmente para vocês, mães que se identificaram com o filme, eu acho que a experiência de ler A Filha Perdida, eu acho que vai agregar em outros lugares, assim, né? E para quem é filha também, né? Todo mundo nasceu de uma mãe, né, gente? Então todo mundo tem que ler para entender que relação louca é essa. Helena até fala, né, que uma mãe é uma filha que brinca. Sim. E a gente tem aí a boneca, né? Enfim, gente, é um livro, assim, que justamente esse lugar da Helena Ferrante, criativo e metafórico e reflexivo, cabe tanta coisa, sabe? E eu acho que a diretora, ela pegou algo disso que ela sentiu, algo dessa coisa que ela percebeu e fez um filme, mas eu acho que existem outros algos aí que podem ser interessantes para outras pessoas. Eu acho que até a questão da mãe, por exemplo, no filme não é explorada. Da mãe da Leda, né? Que é algo muito dito, muito pensado no livro, por exemplo, não é explorado. Fica muito no papel das filhas dela. Fica a dica aí para vocês. A Filha Perdida, o livro e o filme também. Não se esqueçam de ser novo por aqui, né? Se inscrever, curtir, compartilhar. E comenta aí se você conhece essas obras, se você viu o filme, ou leu o livro, ou fez os dois. O que você concorda ou discorda pra gente, onde pegou aí em você. Deixe seus pra comentários. gente poder trocar uma ideia.
Então, até semana que vem. Tchau, tchau.